pastor vai chegar, né? E é uma responsabilidade muito grande estar no lugar do pastor Jean, que é uma pessoa que a gente muito ama, uma pessoa muito sábia. Então, o assunto de hoje é um assunto chamado sabedoria. O assunto sabedoria é um assunto muito vasto, muito amplo, mas é um assunto de suma importância para a igreja de hoje. Então o assunto é sabedoria, o título é A Sabedoria e o Cristão nos Últimos Dias. Como fica essa relação? Aquele que é chamado de filhos e filhas de Deus e os últimos tempos, onde estamos vivendo, né? Porque Cristo está à porta. Então vamos começar, primeiramente, com uma definição de sabedoria, aquilo que o mundo chama de sabedoria, ou seja, aquilo que você encontra nos dicionários e na internet, né? Então a sabedoria é a característica de uma pessoa sábia, que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas, ou de um tópico em particular. Também é a habilidade para agir de maneira acertada, ou seja, quem age de maneira acertada está procurando bons resultados, está procurando coisas boas, certo? Também poderíamos definir sabedoria humana, seria a capacidade que ajuda o homem a identificar seus erros e os da sociedade e corrigi-los. Ou seja, identificar erros e corrigi-los na sociedade. A sabedoria divina será provavelmente a capacidade de aprofundar os conhecimentos humanos e elaborar as versões do divino em questões semelhantes. Então isso aqui, o número 3 fala que sabedoria divina será provavelmente, essa é a palavra dessa terceira. As primeiras falam de coisas, né, profunda sabedoria, conhecimento de coisas e tópicos, e você procurar acertar e não errar. Essa está muito simplista, essa sabedoria, né? A sabedoria que se encontra aí no dicionário, na internet. Mas também você vai encontrar falando que questões do divino e questões semelhantes ao divino, né? Mas tem a palavra provavelmente, a palavra de dúvida. Provavelmente. Não está dizendo que é 100%. Então, aqui que está o segredo. Mesmo quando se fala no divino no mundo, se fala de provavelmente. Se fala de dúvida. Ou seja, as dúvidas que nós temos. Muitas vezes, quando a gente vai falar, vai pregar para um irmão que não é cristão. Então tem muitas dessas dúvidas, né? Provavelmente, acredito, mas tem algumas dúvidas, né? Isso seria uma coisa que você encontra na internet. E também tem aqui um fato interessante, que seria o dicionário Michaelis, né? Seria uma definição de sabedoria mais profunda, mais dentro do conceito didático, né, propriamente dito. Então você tem aqui três conceitos. Dois também são basicamente terrenos, e ele já, mesmo dentro do dicionário que você encontra aí, você pode comprar. O interessante é que ele já fala da sabedoria de Deus, né? Uma certa reserva também, não, né? Vamos ver aqui. O primeiro ele fala: discernimento adquirido pelas experiências de uma longa vida. Ou seja, não mudou muito daquilo que a gente pegou na internet, né? O segundo, aplicação inteligente dos conhecimentos. Aplicação inteligente dos conhecimentos. Essa já é um pouquinho mais aprofundada. Eu quero que você grave essa palavra, aplicação do conhecimento. Veja bem, aplicar o conhecimento. E a terceira fala, olha só, conduta orientada de acordo com o conhecimento daquilo que é verdadeiro e justo. O que é verdadeiro e justo, gente? Está vendo? Não falou com todas as letras, mas nas entrelinhas você descobre quem é que é verdadeiro e justo. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, você encontra a sabedoria em outras fontes que não seja a Bíblia, mas você vê que ficou uma lacuna, não está completa. Então, a gente vamos entrar agora a Bíblia. Vamos ver o que o Senhor diz. Então, nós vamos dar aí uma mergulhada nesse assunto sabedoria, que é tão fascinante e tão necessário nos últimos dias.
Pois a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então nós temos que fortalecer esse espírito. E aí está o segredo. Então vamos ver, por favor, passa o BT para a gente aí. Jó 28, de 12 a 19. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não se conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, em troca. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela, você não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, não tem importância, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Essa é a sabedoria, gente, que nós temos que buscar. Não se pode comprar. Veja bem, às vezes a gente soa a camiseta, comprar um carro, preciso de uma casa, preciso de possessões, preciso de um trabalho, preciso de várias coisas. Nós precisamos de coisas, né? Você não vive numa ilha deserta ou num deserto do Saara, por exemplo. Mas tudo que nós temos, tudo que nós construímos debaixo do sol não pode comprar a sabedoria. Então, a sabedoria não se compra. Não é algo que você pode pegar $1.000 e falar, me dá 3 quilos da pura e mais fina sabedoria. Não existe isso. Correto? Então está claro aqui? Então, alguns versículos, os próximos versículos que eu vou falar, ele vai ter um contexto, basicamente, definindo a sabedoria num contexto espiritual, né? Comparando com a sabedoria terrena da sabedoria espiritual, né? Então, 1 Coríntios 2, de 4 a 7, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então aqui, demonstração do Espírito e de poder. Então isso aqui foi Paulo, para a carta de Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Então ele se apoiou no Espírito de Deus, de poder. Então ele não se apoiou na sabedoria humana, certo? Não é uma característica dos apóstolos, dos profetas. Ele se apoia aonde? Sabedoria que é conectado com o Espírito Santo. Todavia, falando sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, que se matam, em outras traduções. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculto em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha só, oculta em mistério. Então a sabedoria, você não está vendo, você não pode ver, você não pode tocar. É algo que não é material e não está disponível. Tem a ver um pouco com a compra. Você não pode comprar, você não pode ver, está no mistério. E mistério de quem? De Deus. Está no mistério dele. E é o finalzinho, se você pode acompanhar, para a nossa glória. A glória de quem? É a glória de Deus? Deus está guardando a sabedoria para a própria glória dele. Não, gente, a sabedoria foi criada para nós, para a igreja, para os filhos e filhas. Correto? Então, para a nossa glória significa está disponível essa sabedoria. Certo? Em Tiago 3, 14, 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então está bem claro o versículo. Se você tem sentimento faccioso no seu coração, essa sabedoria é terrena. Então existem dois tipos de sabedoria. Estamos falando da sabedoria terrena deste mundo, deste século. E tem a sabedoria de Deus. Então ele diz que a facção, se existe divisão, discórdia, isso é diabólico. Isso não é a sabedoria do alto.
Então está bem claro aqui. O Salmo 111, 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Amém. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aí começa. Você que não tem sabedoria, não sabe nada de sabedoria, ouviu falar, alguém falou que aquele era sábio, alguém falou que esse era sábio, e você falou: rapaz, nem passei perto. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o número 1. Você começa por ali. O que é temer a Deus? É se render aos pés do Senhor. O que é temer a Deus? É quando você tem uma decisão para fazer. Você: Deus, estou prostrado aqui, por favor, me abençoa, me dá uma luz. Temer a Deus é você ter um problema, ter que pagar uma conta. Como é que eu vou fazer? Busca a Deus. Enfim, temer a Deus é todas as coisas. Eu busco a Deus, eu penso, eu estou com Deus conectado. Eu estou temendo, eu temo a Deus. Por quê? Porque Ele é todo poderoso, tem todo o poder. Correto? Vamos ver então, primeiro, então esses versículos iniciais, gente, está falando basicamente dentro da espiritualidade. Não é terreno, é de Deus. Então aí que está o segredo desses versículos para você poder entender. 1 Coríntios 2, 12 a 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Claríssimo aqui, né? Eu acabei de falar, esse primeiro versículo. Não é do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, ela é gratuita. Volta aqui, o primeiro versículo que eu li em Jó 28, 12 a 19. Ela não se compra, mas ela é gratuita. Ela é gratuita. Ela está em mistério com Deus e ela é gratuita. Então, tem uma outra coisa que é super importante, que é gratuita também, que é o quê? Salvação. A salvação você, pela graça de Deus, misericórdia do Senhor, nós somos salvos. A sabedoria é gratuita também. Então eu diria que essas duas coisas juntas é assim, o alvo, quase que a totalidade do alvo de uma pessoa cristã. Ser salvo, perseverar até o fim, receberá o quê? A coroa da vida. Com as suas pedrinhas, conforme as tuas obras, no dia naquele grande dia onde o livro se abrirá. Né? Isaías 11, 2 a 3, ainda provando que é espiritual. E o que Deus diz sobre isso, né, na Bíblia. Isaías 11, de 2 a 3. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aqui está falando de Jesus Cristo. E ele fala de várias coisas, incluindo espírito de sabedoria, de inteligência e de temor. Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ele vive e reina. Correto? Amém. Então aqui está a prova mais uma vez que a sabedoria não é o quê? Carnal. Que a sabedoria não é o quê? Não se tem na mercearia. Que a sabedoria ela está em mistério, ela se consegue por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o provedor da sabedoria. Ele é o provedor. Nós somos o receptor. É igual a internet, né? Vamos pegar aqui a internet. Internet, você tem uma necessidade de ter um acesso à internet. Você vai num provedor, uma companhia qualquer, fala: olha, eu preciso aí de um provedor. Você é provedor? Sou. Mas enquanto não acontecer ali um fato, você não pode ter o sinal. Você tem que o quê? Você tem que pagar, você tem que assinar. Então houve um fato gerador. Correto? Não é eu estou aqui com o meu computador e tem lá o provedor, mas se não tiver uma ação, não tiver uma coisa no meio, você não tem um sinal. Né?
E quem provém esse sinal é o Espírito Santo. A gente vai ver mais adiante como é que é isso. Vamos falar então um pouco aqui sobre a onisciência e a onipotência de Deus. Romanos 11, 33 a 35, por favor. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Deus é onisciente e onipotente. Ninguém aconselhou a Deus. Pensa só sobre isso. Deus, ele é único. Ele é o maioral. Ninguém aconselha a Deus. Quem tentou aconselhar a Deus, caiu em rebeldia e está onde? Está nessa terra. Já foi julgado e condenado. Isso prova o poder de Deus. A soberania no universo. Onipresença e onisciência. Né? Ele pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Sabe, conhece. Tem a ver um pouco com sabedoria, certo? É uma das coisas que, dentro da sua majestade, Deus tem essa coisa, sabedoria, que é para quem? Para nós, para a nossa glória. Olha só, interessante. Então, gente, a sabedoria, ela está com Deus, ela é o próprio Deus. É mais ou menos... Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus estava com Deus. A sabedoria está com quem? Com Deus. Certo? Por que eu estou frisando muito isso? Para que não tenha dúvida. E para que você possa acompanhar a sequência que irá por vir. Né? Deus, a sabedoria está com Ele. Ele quer nos abençoar com ela. Amém. E nós precisamos sair desse dial-up, essa internet, que era da época do fax aí, que quase não pega. Temos que jogar aí temos que conectar essa internet aí com 60 gigabytes de velocidade. Conectar com os céus. Né? Fica aqui esse exemplo é bom. Onde encontrá-la? A gente vai começar a ver aqui. Solta para mim, por favor, Tiago 1, 5 a 8. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a quem? A Deus. Peça a mim? A Deus. Peça ao Duda? A Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele só dá para o Samuel? Ele dá só para 10? Para todos? Então você tem direito à sabedoria. Se você não tinha dúvida, você tem direito à sabedoria. Ela é gratuita e você pode pedir a Deus, porque está com ela. A sabedoria está com Deus, como a gente viu nos versículos, certo? E não o lance no rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Opa, peraí. Ela está com Deus, eu peço, Ele dá, mas tem um pré-requisito. Eu tenho que pedir com o quê? Com fé. Com fé. Porque se você não pede com fé, você é como a onda do mar. Ou seja, Maria vai com as outras. Vai para lá, vai para cá. Pediu, mas pediu assim, pô Deus, precisa da sabedoria, né? Está dizendo aqui que é só pedir, pô. Estou pedindo, né, Deus? Dá uma sabedoria aí. O senhor quer um dinheiro? O carro está velho? Não, precisamos da sabedoria. Não é assim. Isso aqui tem a ver com temor a Deus também. Né? Se você é um cristão e conhece a palavra, ou se você não é cristão e quer chegar perto dessas bênçãos, dessa sabedoria, você precisa ter temor. Você precisa pedir com jeito. Senhor, que detém todo o poder, toda a glória, toda a majestade, eis-me aqui. Deus, se possível for, dentro da minha pequenez, dá-me sabedoria. Uma porção só, Senhor, já é suficiente. Então tem que ser por aí. Tem que ser com fé. E se você não tem essa fé, é um problema. A fé, ela leva tempo. Você tem que trabalhar nela. A fé vem, mas ela não é assim, né? Ninguém entrou na igreja e está falando em línguas e virou profeta do dia para a noite. Ou está no louvor, ou
virou pastor, diácono. Não. A fé, ela tem um processo. Então vamos aqui lembrar, eu sei que você já conhece, de cor e salteado, mas Romanos 10, 17, por favor. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvir rock? Não. É ouvir o cachorro latindo? Esta da fé? É ouvir a porta? Barulho da porta? É barulho de motor de carro na corrida? Não, é para usar o ouvido, gente, para ouvir a palavra de Deus. Vocês estão aqui, é bênção. Vocês vão receber em nome de Jesus. Amém. E quem todos que ouvirem, para dentro dos anos e anos e anos, vão receber. Ouvir a palavra. Como é que você ouve a palavra de Deus? Ir na casa do Senhor, acessando o vídeo no YouTube, botando um louvorzão no seu poçante. É assim que você ouve. Ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Amém? Então, tem um pré-requisito. Não é só pedir de qualquer jeito. Tem que ter temor. E tem que ter temor com fé, né? Eu gostei muito de Tiago 3,17. Falei, eu vou ter que pegar as características da sabedoria. Vamos ver um pouco das características da sabedoria de Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz. Então, pura. A característica dela é pura. Correto? Se ela é pura, ela não contamina. Algo puro. O que é algo puro? Por exemplo, eu gosto muito do exemplo da água, o H2O. O H2O 100%, ou seja, geralmente aquele que você destila em laboratório, ela não contém nada, ela só contém água. Ela é pura, um produto puro. A água que a gente bebe, que eu estou bebendo aqui, ela já tem sais minerais, ela já não é 100% pura. Então a sabedoria, então fala de sabedoria, gente. Sabedoria, ela é pura. Se ela é contaminada, a contaminação geralmente causa o quê? Causa dor, causa facção, causa problema. Então, se você quer ser sábio, e pediu a Deus sabedoria com fé, e temeu a Ele, e Ele te concedeu, você tem que demonstrar pela pureza. Se você não está puro, então a sabedoria tem alguma coisa errada aí. Né? Puro é aquilo que é puro, é simples. Né? Não se contamina. O que é contaminado, se você tomar, você passa mal. Se comer uma comida estragada, alguma coisa está contaminada, que não está puro, problema, né? Pacífica, essa é óbvia, promove a paz. Se possível, tem de paz com todos. Se possível, tem de paz com todos. Aí também anda junto com a sabedoria os frutos do Espírito, né? Paciência. Se possível, for ter a paz com todos. Então, não sei se você está entendendo, a sabedoria ela te leva para um lado onde é o contrário de tudo que nós vivemos hoje. Brigas, injúria, calúnia, palavrão, não honra pai e mãe, entendeu? Não honra marido, não honra a esposa, está entendendo? A sabedoria te leva para o aconchego do pai, onde ali você está protegido das asas dele, no intermédio da sabedoria. Ela é moderada, simples. O que é moderado? É aquilo que não é exagerado, né? Se tem excesso, tem demais. Eu, por exemplo, sou sanguíneo, gosto de falar bastante. Às vezes, é excessivo? É. Eu não sei, mas a pessoa já está de saco cheio. Eu não sei. Mas, com o passar dos anos, eu não sou mais criança, então a gente já procura se moderar um pouquinho, né? Porque a moderação é uma característica da sabedoria. Então, eu e meu amigo Dudu e mais um pessoal aí, nós temos que entender o lado do outro. Às vezes a pessoa não está afim de ouvir. Minha esposa é uma, né? Ela já foi faz tempo. Eu estou falando. Entendeu? Então, moderação. Tratável. Uma pessoa tratável, uma pessoa que você pode chegar. E aquela pessoa que você vai falar, já te dá uma mordida. Calma, só fazer uma pergunta. Então você tem que ser tratado, uma pessoa mansa. Quem é uma pessoa tratada? Mansa, humilde, tardio para falar e atento para ouvir. Amém. Como diz as crianças, turn on your ears, né? Liga aí o motorzinho da orelha. Né? Tardio para falar, de novo. Pessoas que falam demais,
não são plausíveis, né? É bom, a palavra diz que você tem que ser tardio para falar e atento para ouvir. Então, você é tratável. A sabedoria é cheia de misericórdia, muito amor e ajuda sem julgar. O que é misericórdia? Muito amor e ajuda sem julgar. Meu amigo, meu amado, minha amada, você tem tratado o teu próximo com amor sem julgar? Isso parece uma coisa simples, mas não é. Né? A misericórdia, cheia de... Não é uma misericórdia qualquer, ela é cheia de misericórdia. Então, o homem sábio, ele tem misericórdia. Ou seja, ele espera um pouco mais, ele analisa a situação, entendeu? Ele dá um abraço, né? Então, o que acontece muito julgamento, né? Às vezes a gente não tem misericórdia porque a gente pré-julga a pessoa, né? A gente olha e... Pô, não vou nem conversar com esse cara. Essa mulher, então, pelo amor de Deus, não quero nem ver. Mas e onde é que fica a misericórdia? Faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Bons frutos. Bons frutos. O que você tem feito? Está produzindo bons frutos? Ou não? No seu trabalho, em casa, a sua esposa está contente com você, o seu esposo está contente com você, o seu patrão. Aqui está dizendo que a sabedoria produz bons frutos. Então é fácil medir. Tem segredo. Como é que está isso? Eu estou tendo muitos frutos ou estou tendo muita coisa podre? Bons frutos, né? Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Verdade? Imparcial é sem preconceito. E honesta é sem mentiras, né? Então a sabedoria, ela é tipo... Você pega essas características e você lembra de Jesus, ele era isso tudo aqui. Está entendendo? Por exemplo, Tiago 3,13, por favor. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos analisar. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Pensa aí nas pessoas que você conhece. Seu pai, sua mãe, um professor, seus filhos, pessoal do trabalho, pessoal da política. Sábio e inteligente, correto? Aí ele continua. Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, você falar é muito bom, a gente gosta, né? Se socializar, mas Deus quer ver o quê? O resultado, o fruto, a ação. O que você tem feito que está realmente gerando bons frutos? Então a sabedoria tem a ver com frutos também, né? O homem sábio está sempre gerando frutos. Então vamos falar aqui sobre 2 Pedro 1,2, por favor. Lembra que eu falei, pedi vocês para gravar a aplicação do conhecimento? Sabedoria o quê? Aplicação do conhecimento, né? Olha o que diz aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo conhecimento de quem? Deus. Exato. Pelo conhecimento de Deus e Jesus. Conhecimento, ou seja, como é que eu conheço Deus e Jesus? Tem que buscar, tem que ler, eu tenho que saber quem Jesus é. E isso tem um pouco a ver com a fé, né? Então, basicamente, a sabedoria, o que é a sabedoria? Você tem que... A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Vamos falar um pouco disso aí, sabedoria e conhecimento. Você aplica o conhecimento, você pode aplicar muito ruim ou muito bom. Você pode estudar sobre um assunto e ficar muito bom. Então você está aplicando aquele conhecimento, né? Ou você também pode aplicar o conhecimento de uma maneira muito ruim. Traz o quê? Que não traz frutos. Ou seja, vamos supor, você é corrupto, político. Você tem até um certo jeito com a política, você fala bem, você tem até boas intenções, mas você vai se corromper. Então você está aplicando o seu conhecimento de política, mas está gerando bons frutos. Correto?
A aplicação do conhecimento tem uma coisa interessante. A sabedoria, você não pode comprar, não tem nada, como a gente leu, ouro, rubis, tudo de mais valioso, especiarias. Você não pode comprar sabedoria. O conhecimento, não necessariamente. Você quer aprender alguma coisa, você vai para a faculdade, vai fazer um curso técnico, você aprende. Você quer ser mecânico, vai para uma escola de mecânico, você quer ser cabeleireiro, vai para a escola de cabeleireiro, você quer ser músico, você vai estudar escola de música, e você vai pagar pelo aquele conhecimento. Às vezes também você adquire o conhecimento sem pagar também, correto? Então essa diferença é muito importante. Conhecimento e sabedoria. Ele tem conhecimento, ele sabe. Poxa, essa pessoa sabe bastante, ele entende. Entendeu? Então esse conhecimento você pode adquirir comprando, pagando financeiramente, ou é um bate-papo, ou você nunca estudou, mas você trabalhou e aprendeu, aí você aplicou o conhecimento. Né? Só que você tem que ver que a sabedoria e a aplicação do conhecimento vai ter que dar os frutos bons. Aí está o segredo, né? Então, essa seria basicamente a primeira parte de sabedoria, que a gente tem que entender que a sabedoria você não compra, ela é dada por Deus com uma condição do temor a Deus, pela fé que vem do ouvir a palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Então, vamos falar sobre, não tem como falar de sabedoria sem falar do rei Salomão. O rei Salomão foi o mais sábio que existiu na face da terra. Você podia perguntar qualquer coisa para ele, ele te respondia. Então vamos ver como é que o rei Salomão se tornou o rei mais sábio da terra. 1 Reis de 3, de 5 a 15. São 10 versículos, mas é importante a gente estar entendendo como é que foi esse processo. Porque aí tem sabedoria. Então você pega a parte de como o rei Salomão adquiriu a sabedoria, porque ela está disponível para quem? Para a nossa glória. Você tem que pedir com fé. Então vamos ver esse processo. 1 Reis 3, 5, 15. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, nem sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo, que eles este, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discierna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Uma pausa. Se você vê ali no 5, pede o que quiseres que te dê. Se Deus te fizesse essa pergunta, irmão, se você não estivesse ouvindo essa pregação, que a partir de agora você já sabe a resposta, correto? Mas vamos supor que ontem Deus chegasse para você e perguntasse: pede o que quiseres que te dê. Correto? O que você iria responder? Talvez você está cheio de problemas, está precisando resolver 1001 coisas. Salomão respondeu da maneira mais acertada possível. Não tem como um homem responder para Deus essa pergunta de maneira mais acertada. Correto? E tem um detalhe nessa pergunta também. Será que Deus vai perguntar para você? Será que Deus sai perguntando para nós aí, os cristãos e outros: o que quer que eu te faça aí? Né? Aqui o que me diz é o seguinte: tinha crédito. Você vê? Salomão tinha crédito na casa já. Porque se você vê o contexto, ele foi criado na presença de quem? De Deus. Ele já conhecia a Deus. Então, Salomão já era um cristão, já era uma pessoa que
fazia holocausto, ele fez 1000 holocaustos nesse lugar. 1000 holocaustos! Quanto jejum a gente faz? Quanto jejum, quanto oração? Quantas vezes nós demos um tempo, uma parte do nosso tempo para o Senhor? Salomão, antes da sabedoria, ele fez 1000 holocaustos, porque ele já foi educado pelo rei Davi. Então ele já tinha crédito com Deus. Deus fez a pergunta para ele. Então nós também temos que buscar esse crédito a Deus. Pô, mas por que foi de Salomão também? Vamos buscar então, gente. Nós temos que buscar. Quanto mais você busca, quem sabe o próprio Deus vai te perguntar antes que você peça. Correto? Então aqui tinha crédito, né? Salomão demonstrou humildade. Aquilo que a gente discutiu antes. Sou ainda menino, não sei nem como sair, nem como entrar. Veja bem, você está falando do rei Salomão. Essa humildade toda, você realmente acha que o rei Salomão não tinha alguma visão já? Por ele ter crescido aonde? No palácio com o rei Davi? Pensa bem. Eu estou crescendo aqui porque meu pai é rei. Meu pai é rei. Tem uma ideia do que é isso? Crescer lá em Israel? Então eu já sabia uma certa quantidade, eu já tinha um conhecimento bem aprofundado. Mas ele se temor a Deus aqui, ó. Temor a Deus. Estamos falando bem, né? Sobre isso. E outra coisa que é super importante, para que prudentemente ensina entre o bem e o mal. Quantas vezes a gente já fez burrado? Decisão errada, perdemos dinheiro. Muitas decisões, às vezes, infelizmente, pessoas morrem por causa da nossa falta de sabedoria ou a decisão errada. No campo médico, por exemplo, se o médico se dá um diagnóstico errado, por exemplo, está entendendo? Pode custar muito caro não ter essa sabedoria e não ter essa prudência. A gente dirige todo dia, a gente sobe em prédios, a gente está em aviões, né? Então você pode ser um piloto. Aconteceu lá aquele piloto na França que o cara estava meio louco e bateu o avião numa montanha. Veja bem, não tinha problema nenhum com o avião, não tinha problema nenhum com ninguém. Era uma pessoa que não teve a prudência para discernir o bem e o mal. Ele não teve a prudência para discernir que ele estava doente e precisava de ajuda. Correto? Aí, o resultado de falta de discernimento. Resultado de falta de discernimento, você causa muita alegria em alguém, muito sucesso, você pode causar muita dor. Correto? Às vezes a gente faz isso. Continuando então, 10. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: portanto, pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual você não levantará. E também, até o que não pediste, te dei. Olha só, teve um extra aqui. Teve um extra aqui grande. Assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E assim andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, eis que era um sonho. Então você vê que Deus foi além. Esse é o nosso Deus, Ele vai além, gente. Deus vai além. Ele aqui, Ele deu muito mais do que simplesmente discernimento. Ele deu glórias e riquezas de Salomão. Então, eu olho para Salomão e falo: Salomão, eu tenho que realmente me esforçar aqui, andar os caminhos do Senhor, porque aqui ele fala: se você andar nos meus caminhos, como assim andou seu pai, também te prolongarei a vida. Então, a sabedoria, ela te prolonga a sua vida, gente. Está claro aqui. Ela prolonga a sua vida. E o rei Salomão ganhou riquezas e glória. Aí você pode falar que o pastor que era muito rico, mas foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Porque às vezes a inveja, né? A inveja do que o outro tem, o cara ali tem 5 bilhões, é milionário, eu não sou. Então, nesse caso aqui, tem muita corrupção também, né, gente? Mas nesse caso aqui foi Deus que deu.
Então é isso aí que a gente tem que buscar. A gente pode ter muita coisa, entendeu? Mas temos que buscar de Deus. Ele teve aqui de misericórdia e deu além do que foi pedido. Então vamos aqui falar um pouco do exemplo de sabedoria. Né? Vamos falar aqui, pegando primeiramente um exemplo o exemplo mais conhecido do rei Salomão, acho que todos nós conhecemos. 1 Reis 3, 24 a 28. Disse mais o rei: trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dá a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: porque o seu coração enterneceu por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dá-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mates. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, divido antes. Então respondeu o rei e disse: dá a essa o menino vivo, e de maneira nenhuma o mates, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Muito profundo isso aqui, gente. Muito profundo. Tudo que a gente já ouviu até agora sobre sabedoria. Uma coisa importante aqui: ele não causou dor, ele buscou o bem. Correto? Ele usou de sabedoria para poder achar quem era a mãe. E você viu o que tinha no coração da mãe falsa? Aquilo que a gente já falou, uma palavra importante, não esqueça: facção. Essa mulher estava cheia de ódio, cheia de inveja, porque o filho dela tinha morrido. O que ela deveria ter feito? Ela deveria, talvez, não sei se ela era Israel, provavelmente ela conhecia Deus de Israel, não tenho certeza, né? Mas ela devia o quê? No momento de dor, devia buscar de sabedoria de Deus. Por quê? Porque Deus dá o descanso. Quando a gente está vivendo uma situação muito difícil, você não vai ao extremo e faz isso aqui. Isso aqui foi o quê? Maldade, inveja, falta de sabedoria ao extremo. Estava causando o quê? Dor. A sabedoria causa dor. Decisões erradas causam dor, sofrimento. Nós temos que tirar isso do nosso meio. Né? 1 Reis 4, 29 e 30. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável contra a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e de que toda a sabedoria do Egito. Ou seja, praticamente quase infinita. Amém. Infinita só a de Deus, que veio dele, né? A sabedoria está com Deus e vem de Deus, então Deus é infinito. O Salomão, eu não sei, mas era muito alto. Eu acho que o segundo homem mais sábio do mundo não chegava nem aos pés de Salomão. Porque era algo assim, você vê por esse versículo, o que me chama a atenção aqui é que era de toda a sabedoria do Egito. Você está falando de uma região. Então toda a sabedoria que existe ali não chega aos pés de um homem. Né? Então vou dar algum exemplo prático do nosso dia a dia. Por exemplo, eu trabalho no escritório de pintura, como a maioria de vocês sabe, eu trabalho numa companhia, no escritório. E vamos falar, por exemplo, aqui basicamente a gente vai falar de sabedoria dentro da prudência. Né? A sabedoria, você tem que ser... A sabedoria te dá prudência. Né? Por exemplo, na pintura, você pode ser um pintor excelente, trabalhando com muita eficiência, a pintura fica perfeita. Mas, porventura, se você trocar as latas, você não checou, você estava na correria, se você trocou as latas, ou não teve prudência para checar com o seu supervisor, você pode fazer um trabalho muito bom, uma pintura perfeita. A dona da casa chega, o vermelho está na cozinha, e o begezinho está lá no banheiro. Era tudo o contrário. Então, você vê que você pode... Que tem uma coisa também que tem a ver nesse assunto de conhecimento e sabedoria, que é a eficiência e eficácia. Vou explicar a diferença, que é importante de falar. Eficiência é quando eu faço bem feito. Eficácia é quando eu faço bem feito e certo. Aqui, ele foi muito eficiente, mas não foi eficaz.
porque ele fez muito bem feito. É a mesma coisa se você é cabeleireiro, você faz uma pintura no cabelo, é para ser a mulher quer um cabelo, sei lá, castanho, e você pinta de loiro, aquele loiro assim, né? E você fez um excelente trabalho, você fez todos o que tinha que fazer, 1, 2, todos os passos, e a mulher olha no espelho e meu Deus, o que você fez comigo? Entendeu? Então, são exemplos aqui, juntando junto com o rei Salomão. Essa árvore que vocês estão vendo, ele vai soltar ali no VT, chama-se Washingtonia robusta. Essa árvore, ela, na construção da Babilônia, do jardim da Babilônia, o que aconteceu? Era o jardim suspenso da Babilônia, e era algo muito grande, muito monstruoso, né? E você, o que você tem que fazer com o jardim? Você tem que aguar esse jardim, correto? O jardim não vive sem água. Mas naquela época, nós temos que lembrar que estamos falando de muito tempo, ainda não existia o quê? Motor elétrico e o motor de combustão interna. Isso é mais recente, né? Então naquela época era na base do braço e na base do trabalho animal. Como é que você vai levar não sei quantos galões, milhares de galões de água numa certa distância? Então alguém teve a sabedoria e olhou para essa árvore. Se você ver a casca dela, ela vai fazendo uma volta. Aí o que eles fizeram? Eles inventaram isso aí porque a água vinha, né, e tinha nesse formato ali, a água, ela captava a água aqui, e essa mesma parte aqui, ela vinha fazendo a volta e trazendo a água. Trazendo a água. Então teve sabedoria aí, porque o cara olhou, provavelmente os projetistas, os engenheiros, olharam e falaram, está aqui o segredo. Né? Então é interessante isso, né? Ele olhou para uma árvore, e de uma árvore foi revelada a sabedoria ali, ele fez uma coisa com eficácia. Porque imagina você levar água para não sei quantas árvores, palmeiras e flores. Você provavelmente ia botar umas caixas d'água enormes, ia botar uma corda, uma manivelazinha e o boi puxando, né? Imagina a eficiência. Isso aí foi a sacada, né? O negócio vem girando, é tipo um parafuso sem fim, ele fica girando. Mas a parte que pega a água, ela sobe, aí deixa a água lá em cima. Aí depois é um parafuso contínuo, né? Ele nunca para. O diamante bruto também. O diamante bruto, ele tem um determinado valor, certo? Mas você encontra o diamante lá na África, por exemplo, o diamante já tem o valor, correto? Ele por si só é diamante, já tem um valor. Então ali você já foi até eficiente. Pô, achei um diamante, vou vender, né? O cara que não tem sabedoria, não tem prudência, vou vender isso aí logo, fazer logo dinheiro. Sabe quando você não espera as coisas? Você dá passo assim muito rápido e não avalia com profundidade. Inclusive o próprio rei Salomão fala, avaliar a situação com profundidade, com calma, analisa bem. Diamante, o cara que acha lá, ele já pode vender com cristal. Mas se ele for prudente, tiver sabedoria, com o dinheiro que ele vai ganhando, ele podia montar uma fábrica para lapidar o diamante, que é aí que você vai realmente colher, vai maximizar o valor daquela pedra. Correto? Então é interessante esse exemplo. Outro exemplo que eu queria dar tem a ver com o nosso querido Neymar. Nosso querido Neymar usou uma faixa, para quem não sabe, jogou uma final de campeonato com o Barcelona, na Copa da UEFA. E, para a surpresa geral do mundo, ele estava com a faixa 100% de Jesus. Então, é um exemplo interessante. Porque o Neymar aqui teve sabedoria. Por que sabedoria? Ele estava jogando uma pelada? Neymar estava jogando lá uma pelada com os amigos? Não. Neymar estava jogando um campeonato lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro? Ou seja, só em Volta Redonda? Não. Neymar estava jogando... Enfim, o ponto não era algo pequeno. Milhões e milhões de pessoas viram isso. Então, houve sabedoria e coragem. Porque
porque você pode ser multado, você pode ter uma série de problemas nos contratos de jogadores. Eu acredito que deve ter várias cláusulas do que você não pode fazer. E você fazer uma propaganda religiosa deve ser algo, nos nossos dias deve ser algo assustador, né? Para muitos, porque está tudo indo ao contrário, né? Então, eu achei muito, a irmã Léa falou sobre isso, pregou sobre isso, eu achei de muita sabedoria, entendeu? De muita coragem. E veja bem, nós não sabemos o grau de espiritualidade e conhecimento, intimidade com o Senhor do Neymar. Eu não sei. Mas ele é um rapaz relativamente novo. Provavelmente ele está começando a conhecer ao Senhor. Verdade? Mas ele não teve medo. Entendeu? Então ele deve temer o Senhor muito. E esse menino é um menino que, se fizer esse espaço de sabedoria, só Deus sabe onde é que ele pode chegar. Verdade? Então, a sabedoria. Por que buscar a sabedoria? E a Eclesiastes fala muito sobre, mais uma vez, usando os livros escritos pelo rei Salomão. Em Eclesiastes falam muito sobre por que você deve buscar a sabedoria. É bem interessante o que o rei Salomão fala. Então vamos começar com Eclesiastes 1, 8 a 9, depois 1, 13 a 14. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. O 13. Eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação Deus aos filhos do homem, para nela os exercitar. Atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então o rei Salomão ele fala muito disso aqui em Eclesiastes. Basicamente ele fala que tudo é vaidade e aflição de espírito. A vaidade, gente, vaidade todos nós somos. Todo dia somos. Hoje nós somos, ontem, todo dia. Porque a vaidade foi uma herança do pecado. Então, conforme você se aproxima de Deus, ela diminui. Por quê? Você está mais próximo da sabedoria de Deus, né? A vaidade, tudo é vaidade, o rei Salomão falou. O rei Salomão praticamente fez tudo que tinha que ser feito em questão de saciar a minha carne. Ele não se poupou de nada. Então, ele diz aqui: os olhos não se fartam de ver, os ouvidos de ouvir. E eu continuo. A boca de comer, os olhos de dormir. E aí você pode continuar. Onde ele diz que é a vaidade. A vaidade tem a ver com a cobiça. Eu estou cobiçando, eu quero comer. Eu quero comprar, eu quero vestir, eu quero andar, eu quero ir para a praia. Quero pular de asa delta, quero jogar bola. Então, isso aí você deseja, é um desejo, entendeu? Nada errado de você fazer essas coisas, mas o rei Salomão falou que isso tudo era vaidade e aflição de espírito. O que é um espírito aflito? Tenho que sair. Olha, meu Deus, tem aquela conta. Ai, tenho que ligar para fulano. Você fez aquilo, você fez aquilo. Aflição de espírito. Você vê que hoje mesmo é capaz de... Eu estava aflito hoje. Não pela questão da pregação ou nada em relação à igreja, mas coisas do jeitinho que o rei Salomão fala. Gente, isso aqui tem um nome. Deus nos criou para a sua glória. E nada do que nós falarmos dentro desse contexto vai saciar aquilo que só Deus pode saciar. Tem um lugar em nós que só o grande eu sou pode preencher. E quanto mais você se aproximar dele, e buscar sabedoria, e jejuar, e fazer como o rei Salomão fez, menos necessidade você vai ter de quê? De ver, de
de ouvir, de comer, de caminhar, de pagar, de trabalhar. Ele fala aqui, ó, esse negócio foi o quê? Uma enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens, para nela os exercitar. É para nós se exercitar. O que acontece? Ele nos deu isso quando o homem caiu aonde? Lá no jardim do Éden, certo? O homem pecou, entrou o pecado, aí agora Deus está nos exercitando. O que é exercitando? Quando você está fraco fisicamente, você está doente, aí você não consegue se exercitar, você não tem força. Com o tempo você se exercita, você toma vitaminas, só você fica forte. Então, isso que a gente vive, que a gente cobiça, é para nós nos exercitar, para que um dia nós não precisamos mais dela. Certo? Se você for olhar os homens de Deus que foram arrebatados, muito provavelmente ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o céu, salvação dos outros. Céu, pregação. Você olha para a vida de Paulo, você olha para a vida de várias, de Isaías, você olha para a vida de Ezequiel, Jeremias, estavam preocupados, gente, com a salvação. Eles eram homens também como nós, homens e mulheres, eram passíveis de erro, cobiçavam coisas, aflição, mas qual era a intensidade? Em que intensidade? Qual era a intensidade disso? Era muito ou era pouco? Porque aí que está o segredo. Nós podemos fazer todas as coisas, e Deus fala na palavra dele, você pode comer daquilo que o teu trabalho é a tua herança. Quando você trabalha, você tem direito de comer do que você trabalhou, é o seu salário. Mas qual é a intensidade do valor que você dá a isso? É 90% e sobrou 10% para aquele lugarzinho que só Deus pode ocupar? Então, nós temos que ser sábios e de sabedoria, Deus, discernimento, para quê? Para que nós possamos diminuir esse lado da aflição, da cobiça, da necessidade de coisas, de fazer, e deixar, porque só Ele pode saciar o nosso verdadeiro lugar que Ele tem dentro de nós, que Ele mesmo criou. O resumo é, se você não tem sabedoria para entender isso, você vai continuar buscando, e briga aqui, e briga ali, e mata aqui, e mata ali, e rouba aqui, e rouba ali. Por quê? Porque a aflição. Mas quando você deixa Deus preencher aquele lugar que Ele tem para você, Ele superabunda tudo isso, que você já não tem mais essa necessidade de buscar, de fazer, de correr, de trabalhar. Nós temos necessidade porque nós temos que pagar nossas contas. Isso aí não vai mudar, mas o grau de importância vai mudar. E quando está nas mãos de Deus, o que Deus faz? Quando você joga para a mão dele, o que Ele faz? Ele dá muito mais do que você pede. Amém. Ele Salomão pediu discernimento e falou, eu vou te dar discernimento, sabedoria, vou jogar uns 1000 quilos de ouro e prata aí no seu... uns 1000 quilos aí que a gente vai ver aqui. É interessante. Interessante. Vamos aqui. Estamos falando de por que buscar a sabedoria, né? Eclesiastes 2:26. Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e odeia o bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria ao homem bom. Lembra, a gente está falando muito de bom e mal, bom e mal. Então a sabedoria não tem muito segredo, né? Ao homem bom ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. E ao pecador ele dá trabalho para que o pecador vá e dá para o bom, né? Eclesiastes 7:19. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que há na cidade. Interessante esse versículo. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores. Político tem poder? Eles podem, eles fazem, decidem. Muita gente está na mão do político porque, como a irmã até orou aqui sobre a carteira de motorista, o sábio, ele é mais forte do que 10 governadores de cidade. Incrível isso, né? É lógico que foi um exemplo, ele usou aqui governadores, mas você pode usar o exemplo que você queira. Ou seja, a sabedoria te dá força contra muita coisa. Hoje você está fraco, você não consegue vencer.
tem um problema, tem uma situação, você não consegue, mas se você tiver sabedoria, aquilo fica pequeno. Porque o teu discernimento vai crescer, né? Vamos ver por Provérbios 4, 6 a 10. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria? Sim, contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Isso é uma coisa boa. Ela te guarda, ela te conserva, ela te honra, ela te exalta e ela te dá uma coroa de glória. Então isso é uma coisa boa, principalmente a coroa de glória. Esse aí é o final, né? No final da consumação dos temas, vamos dar para o Senhor e a vida eterna com Deus, tem essa coroa de glória. Mais um exemplo aqui do rei Salomão sobre por que buscar a sabedoria. Vamos aqui observar um fato material, de recompensa material. Mateus 6,33, um versículo muito conhecido, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo muito conhecido, muito simples, mas muito difícil de botar em prática. Que é o problema do que? Da vaidade e aflição de espírito. A gente está sempre aflito, cobiçando, querendo, aí como é que você põe isso aqui em prática? Colocar primeiro o reino de Deus. Um versículo muito conhecido, gente. Todo cristão conhece, e é simples. Mas, e a prática? E a prática? Né? Vaidade e aflição de espírito. Como está o teu espírito? Como está o teu querer? O que eu quero? Quero para mim? Para minha família? O resto que se dane. E você vê que nunca dá resultado. Esse raciocínio que eu acabei de falar, ele nunca traz resultado. É assim, ó. Hoje você está, mas não está mais. Hoje você está. Então, com a sabedoria e a presença de Deus, você está aqui, ó. Você sobe e fica. O gráfico aqui, ó. Você ficou. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, como Esther, Naomi, o pessoal ficou. Eles subiram e ficou. Deus em primeiro lugar. Né? Então é isso que nós temos que estar atento. Deus em primeiro lugar. A sabedoria é uma ferramenta que Deus, com tudo aquilo que nós debatemos hoje, né? Vamos ver um exemplo disso aqui dentro da vida do rei Salomão, ok? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. 1 Reis, só falou 1 Reis 10, 2, versículo 2 e 10. 2. Devia Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. 10. E deu ao rei 120 talentos de ouros, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Gente, o rei Salomão não pediu não. Você vê? O rei Salomão está no reino dele, tirando a outra dele lá, usando sabedoria, abençoando um, abençoando o outro, entendeu? Fazendo o bem. Que a gente viu por várias vezes, quer fazer o bem, sabedoria, o resultado da sabedoria é o bem. Tem confusão no meio, está faltando sabedoria. Busca. Não pediu. A rainha de Sabá, ela ouviu falar da sabedoria do rei Salomão. Ele falou, ok. Vou lá ver se ele realmente é sábio. Veja bem, os reis se visitavam de qualquer forma, como nós visitamos uns aos outros, não é? Às vezes levamos presente também, e tal. Mas, se ela não tivesse ouvido falar dessa tamanha sabedoria, será que ela ia levar tanta coisa? Pensa bem.
Então, por ele ser o rei Salomão e ter uma sabedoria além da média, tirando aí 10 em sabedoria, ela levou quantidades que nunca se viu. Rainha de Sabá. Então você vê que ele foi agraciado com bens materiais por ter sabedoria. Então, gente, se nós temos sabedoria, Deus vai acrescentar. Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele sabe que nós precisamos comer, vestir, né? E Ele pode acrescentar também riquezas. Nessa época aqui era riqueza. No nosso caso, sei lá, Deus te dá aí um prédio com 50 apartamentos. Você, não sei, de repente você já tem até no coração que você deseja, mas... Está entendendo? Por Ele você sabe. Não pediu. É um exemplo muito interessante. Ela ouviu falar, aí chegou lá e fez as perguntas, tudo que ela queria, ela perguntou. Ele respondeu tudo. Ela falou, não, rapaz, poxa, é mais do que eu imaginei. É mais do que eu imaginei. Então aqui nós estamos falando de coisa material. Você imagina espiritual. Estou falando de coisa material. Entendeu? Então, às vezes a gente chama isso aqui de favores de Deus, né? Favores de Deus, está do seu lado, você recebe uma coisa que você nem esperava, chega um cheque, chega um bônus, chega um trabalho, chega alguma coisa. São favores de Deus. Deus está te abençoando. Amém. Ok, gente, a conclusão disso tudo, a gente viu que a sabedoria, ela está com Deus, ela é Deus, ela é para a nossa glória. Você pode pedir, ela é gratuita, mas peça com fé, não duvide, tema ao Senhor. Se você ainda está temendo ao Senhor, você tem uma certa dúvida, você ainda está um pouco cheio, está um pouco balançado, é melhor você buscar o que? A fé. Trabalha em cima da fé, vai ouvindo, vai visitando igreja, vai ouvindo pregações, vai visitando. Deus vai falar com você, no momento certo você pede essa sabedoria. Aí Deus te dá deliberadamente. Né? E a conclusão é mais ou menos o seguinte. O homem, Adão e Eva, caíram no jardim do Éden. Quando o homem caiu, justamente por falta de... faltou sabedoria naquele momento, né? Faltou sabedoria naquele momento. A Bíblia fala que a serpente era o animal mais astuto do jardim. Então, cuidado com essa palavra astúcia. O astuto não necessariamente ele traz o bem. Nesse caso aqui, a astúcia produziu o mal. Então, você tem que ter cuidado com as palavras. A sabedoria, ela produz o bem. A astúcia produz o mal. O homem caiu. É bom lembrar que antes da queda, a comunhão era 100%. Perfeito? Deus passeava no jardim, tardinha, e conversava face a face ali com Adão e Eva. Correto? Então, Adão e Eva tinham autoridade sobre tudo que havia. Ele tinha essa autoridade. E com a queda, o homem perdeu essa autoridade. Nós perdemos essa autoridade com a queda. Correto? Então, a autoridade é o que nós temos que buscar para voltar a ter comunhão com o Pai. Você buscando sabedoria e Deus te dando, você vai começar a voltar para onde nós deveríamos estar sempre. Não deveríamos ter saído nunca. Correto? Mas Deus também diz na palavra dele que todos pecaram. Então, não vão ficar culpando Adão e Eva. Se você no lugar deles, a tendência é você pecar também. Mais ou menos isso. O que nós temos que fazer é voltar para o lugar que é nosso, que é junto ao Pai. Certo? Junto ao Pai, ou seja, essa autoridade que o inimigo nos roubou, nós podemos retomar essa autoridade em sabedoria, em espírito, buscando a Deus, comunhão, né? E no final dos tempos, que é agora, gente, esse é o segredo. O segredo é sabedoria do alto para tudo, para que você não caia em vaidade e aflição. Você fica aflito, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você fica aflito, você fica querendo isso, aquilo, e a tua autoridade, autoridade zerinho. Tempo com sabedoria, tempo com o Senhor, comunhão. Então, esse é o segredo, né? 2 segredos. É
é usar de sabedoria para que você possa retomar a autoridade que foi perdida, que era basicamente o que os grandes homens e mulheres de Deus tinham, gente. Autoridade. A sombra do cara passava, a sombra dele curava. O que é isso? O que é isso? Você pensa. Volta no tempo, volta na Bíblia. O cidadão aqui, ó, ele... estou caminhando, estou vendo a sombra do cidadão. Um cidadão desse anda em aflição, em cobiça? Não, um cidadão desse está com Deus, está com sabedoria do alto, está fazendo aquilo que Deus preparou para ele fazer, e ele é saciado pela presença de Deus. Porque o problema da cobiça e da aflição é você tentar saciar. Os olhos não cansam de ver, o ouvido não cansa de escutar, você está tentando saciar as coisas da carne. A do espírito é desse tamanhozinho, a autoridade é desse tamanhozinho. Então nós temos que buscar ter autoridade por meio da sabedoria para estar assim com o Pai e o inimigo não nos tocar. Esse é o segredo. Então vamos orar. Quero lançar essa profecia na vida de vocês, a profecia da sabedoria, retomando essa autoridade que foi perdida, para que Deus poderosamente possa trabalhar no nosso meio e no meio dos cristãos e no meio dos não cristãos também, que também são nossos irmãos, e nós oramos por todos, né? Vamos curvar nossa cabeça e orar por essa mensagem. Ó Deus, aqui estamos, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa mensagem que foi pregada.